Olá, estou de volta com mais uma Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. E hoje eu e o Gustavo da Cunha estamos recebendo a galera do Arrobas. Comigo aqui no estúdio, os atletas Dirceu Martins, ele que é do Sub-13 da Arrobas e também da Seleção Paranaense. Também presente o Cauã Martins de Paula, atleta do Sub-19. E ao meu lado, os técnicos Guilherme Roma e Rafael Martins. Guilherme, prazer recebê-lo, vamos falar de basquete, essa modalidade tão expressiva aqui no nosso município, Marechal Cândido Rondon. Bom dia, primeiro agradecendo o espaço, né, Guto e Ana, e o presente para a gente estar falando daquilo que a gente ama e a gente trabalha, né, então agradecer muito a oportunidade de a gente estar falando e divulgando um pouquinho o trabalho da Arroba. Rafael, bem-vindo, é uma satisfação recebê-los aqui em nosso estúdio. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando tanto do basquete também como da nossa associação. E aí mostrar os projetos e o trabalho que está sendo feito na cidade. Muito bem, Dirceu e Cauã, bem-vindos, vai ser um bate-papo muito bacana, né, ouvindo não só os técnicos, mas também os atletas, aí falando da experiência do que é viver o dia a dia do basquete. Bom dia, queria agradecer pelo convite, né, pela presença aí, tamo junto. Gustavo, mais uma vez, basquete em pauta hoje. É isso aí, uma modalidade, como você destacou, né, Ana, que tem muita expressão em nossa cidade, né? São duas entidades aí muito fortes trabalhando com esse esporte e revelando talentos e frutos, né? Tenho certeza que hoje vamos aprender um pouco mais aqui sobre a Arrobas também, que tem um trabalho muito legal aqui na cidade. Guilherme, vamos começar falando da Arrobas, antes de a gente entrar em todos os detalhes, as particularidades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da trajetória. Começou com uma associação rondonense, depois se tornou uma associação regional. Gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho de tudo como começou e, né, dessa trajetória que a gente tem acompanhado aqui no município. A Arroba, ela foi um sonho, né, que a gente tínhamos lá pelo ano de 2010, 2011, né, e a gente teve um momento em que eu me senti perdido no esporte, né? Eu era muito jovem, começando a minha caminhada como técnico principal da cidade, e dentro de uma reunião com o Paulo Sérgio, na época, com os pais da categoria, que o Rafa fazia parte, eu pedi uma ajuda, né, para os pais, que eu precisava de gente para ajudar a tocar o basquete, né? Dentro de quadra eu sabia do que a gente tinha para fazer, mas fora de quadra a gente precisava de muitos eventos, a gente precisava fazer de muita força fora de quadra, e é onde os pais pegaram e eles abraçaram a causa, e depois teve todas as conquistas que a gente teve durante esses anos. Eu acabei saindo, e aí o Rafa e o Paulinho, eles começaram a tocar a associação, foi onde que ele pegou e se tornou a associação regional, né? E de lá para cá, faz 5 anos, 4 anos que se mudou, Rafa? 5 anos. Esse é o sexto ano. É o sexto ano que ela se tornou regional, onde que a Arroba está pleiteando aumentar o seu atendimento, não só na cidade de Marechal Rondon, mas na região. E a gente está fazendo isso para que o basquete seja mais forte ainda na nossa região. Rafa, você pode falar pra gente como é que foi essa transição aí, né? Você acabou de falar, tá no 5º ano, vai pro 6º ano aí. Como é que é essa transição de pensar no regional? Isso, então nossa ideia é assim, como a Marechal acaba dividindo também questão de alunos, a gente divide com o projeto de futsal e do vôlei, então muitas vezes a gente pega assim no material mônico, então vamos começar a buscar fora, e a gente começou a aumentar o centro de atendimento. E além também a gente está tentando fazer a Arrobas virar tipo uma franquia, uma marca, assim, então para a gente ter em várias cidades aqui da região e também promover o basquete regional. Então a gente quer aumentar porque hoje nossa região assim tem 3, 4 cidades que fazem basquete, junto com o Marechal. Então a gente quer aumentar o número e também, quem sabe, no futuro a gente criar uma própria Copa, uma taça, uma competição aqui da região, sendo tipo para copiar o modelo de Curitiba, né? Para ofertar jogos para as crianças e adolescentes da região. E quais cidades são essas que você citou aqui da região que a Arroba está presente? Hoje a gente está em Assis de Chateaubriand, com o professor Diego lá, e aí Marechal, e em Pato Bragado, onde eu mesmo dou treino daí. É uma região que tem muito potencial para crescer, né, Gui e Rafa? Já comentamos aqui em outras oportunidades que em jogos oficiais do estado, por exemplo, tem muito futsal, bastante vôlei e handebol e um pouco menos de basquete, né?
E uma questão talvez seria a questão de profissionais, né? Porque alunos tem, se você promover nas escolinhas, nos colégios, vai encontrar menino querendo jogar basquete, mas talvez a questão do formador, né, do técnico, seja um pouco mais complicada. Então, como trabalhar essa questão para tentar também fazer crescer o basquete na região? Isso é uma coisa que, inclusive, as clínicas que a gente promove, o Marechal está voltando a promover, né? No ano passado, a Arroba ela já voltou, já promoveu, e a gente vai promover de novo esse ano, e no início do ano que vem, novamente, as clínicas, faz com que os profissionais da região tenham a possibilidade de aumentar o seu conhecimento e aumentar o leque. Um exemplo que você pode usar isso daí, em Santa Helena, há 1 ano, 2 anos atrás, você não se ouvia falar em basquete. Hoje, o professor de lá, de Santa Helena, ele veio inclusive na clínica do ano passado, e hoje já existe basquete em Santa Helena. Então, a ideia é que a gente também ajude aos profissionais da região que tenham vontade, que tenham interesse, inclusive de estar vindo em Marechal, acompanhar os treinos. A gente abre as portas para esses profissionais, porque a gente fala que o basquete ele não pode ser contra o basquete. Então, quanto mais tiver basquete, mais resultado você vai estar lá na frente, né? Então, a gente precisa sim massificar, a gente precisa que Palotina tente desenvolver o basquete lá, não somente no núcleo de escola, mas sim que você, faz uma iniciação esportiva, mas depois você vai para uma situação de competição, que só assim a gente vai conseguir crescer a qualidade do basquete brasileiro. E Rafa, vocês atendem, a gente sabe que o basquete em Marechal, ele tem a base, em tese é treinada, né, por outro técnico, e vocês atendem o público que daí já são dos adolescentes, adultos, é por aí? Isso, então a gente tem o projeto social, que a gente atende, são 5 escolas, o Érico Veríssimo, o GPAG, Ana Paula, Criança Feliz e o Sereta, e aí também a gente tem o projeto que é Saúde e Qualidade de Vida, que aí atende o pessoal do basquete feminino adulto, o masculino adulto e o Master. Aí esses 3 atendimentos são feitos lá no Unioeste durante a semana no período noturno, que aí é via ProEsport, que é um programa do Estado, né? Então a gente tem esse programa de Saúde e Qualidade de Vida que atende esse público também. Ao todo, Guilherme, quantos alunos vocês atendem hoje? A parte de escolinha, o Rafa vai até conseguir te explicar um pouquinho mais a quantidade. A tua pergunta anterior ali, a associação da ACB ela é responsável por competições até 15 anos e a Arroba acima de 15 anos. Então, 17, 19 anos, a Arroba é responsável por essa competição. A Arroba ela existe fora esse trabalho da ACB lá. Ela faz todo o trabalho social, onde que o Rafa estava explicando, essas escolinhas são um trabalho social para fomentar e aumentar a quantidade de crianças que tem na cidade praticando esporte, e depois a gente volta na situação de rendimento, né? Essa é a junção do basquete, né? Uma parte de competição fica com o Marcelo e o restante fica com a Arroba, que é onde tem os projetos sociais e a parte de competição, né? Então hoje o atendimento é de quantas pessoas? Hoje, assim, das crianças nos colégios e escolas vai ter aproximadamente 160, 170 crianças, e aí juntando com o pessoal do Master adulto vai dar aproximadamente 200, 210 pessoas atendidas aqui em Marechal. Nesses anos todos, com toda certeza, muitos talentos aí foram lapidados, enfim, a gente tem aqui no estúdio, né, atletas, com certeza, eles são um desses talentos aí do basquete. É por aí, Guilherme, como é que é essa questão, treinar, e você vê que aquilo que você está plantando, chega algum momento que você começa a colher, né, vendo os meninos jogar muito bem, se destacar em competições, tem isso, né? Tem. A minha primeira passagem na Arroba, a gente conseguiu 2 gerações que alcançaram algo que eu acho que falo que inclusive dificilmente eu conseguiria repetir aquele trabalho que foi feito. A nossa geração 99 e a geração 2000, ela conquistou um título que eu até falo que ela é muito pouco lembrada em Marechal. A gente foi bicampeão brasileiro, né? E a gente exportou atletas, inclusive Flamengo, Bauru, em vários clubes grandes. Esse título eles não trouxe a possibilidade de você representar o Brasil tanto no Sul-Americano escolar como no Campeonato Mundial que aconteceu na Croácia em 2017. Eu falo que se a gente colocar o tamanho do êxito que foi aquilo lá, a gente jogou contra a China, um país de não sei quantos bilhões de pessoas, a gente numa cidade de 40 mil habitantes, a gente foi e ganhou da China, né? Então eu falo que aquilo lá eu enalteço demais aquelas conquistas, e essa agora a segunda passagem para nós em 3 meses de trabalho, né, Rafa?
Nós tivemos 3 atletas que acabaram, que faziam parte da nossa categoria sub-19 aqui, em que eles foram convidados, foram contratados pelo São Paulo, né, pelo Clube São Paulo, para estar jogando tanto a LDB Liga de Desenvolvimento como o Sub-20, né, o Felipe, o Eduardo e o Arthur. E hoje a gente sabe que o papel da Arroba ela é de formadora, né? Então é formadora. Quanto mais atletas a gente formar e a gente mandar para o país, ou seja, para clubes maiores, eu acho que o nosso papel está sendo bem feito. E aqueles títulos e conquistas, né, daquela geração, daquele período longo, né, foram vários 6 anos. 6 anos. 6 anos de muitas glórias, né, para o basquete naquele momento, escolar também. Abriram portas importantes para você, né? Inclusive esse convite para ir lá para Joinville, fazer um trabalho lá também de 5, 6 anos que você ficou por lá. Queria que você falasse dessa oportunidade, como foi trabalhar no basquete de Santa Catarina, essa experiência que você teve lá. Foram 6 anos aqui em Marechal, né? Que a gente tocou o basquete aqui. Nesses 6 anos a gente foi 7, 8 vezes campeão estadual em várias categorias. A gente foi campeão brasileiro, sul-brasileiro em várias conquistas. E fez com que eu recebesse o convite para estar indo para a equipe profissional do basquete de Joinville através do Kelvin, né? Então eu tive o prazer, e eu sempre falo que acho que todo técnico, e eu acho que o Rafa um dia, eu tenho certeza absoluta que ele almeja isso também, de você estar participando da NBB, né? Então eu fui no primeiro ano para ser o terceiro auxiliar, o segundo auxiliar. No segundo ano eu já era o primeiro auxiliar. Eu tive 2 participações do NBB, e no outro ano eu assumi como técnico da equipe profissional, só que era já o Campeonato Brasileiro, era o CBB, onde a gente teve 2 participações. Acabei conquistando títulos na Copa Brasil Adulto, acabei conquistando 4 campeonatos catarinenses na categoria 19 também. Então foi uma passagem de um aprendizado absurdo, principalmente como lidar com pessoas e com o ego de atletas, né? Então eu falo que a diferença de você trabalhar com um profissional, com a base às vezes ela te suga muito mais taticamente e tecnicamente do que no adulto. O adulto ele te suga muito mais como lidar com a frustração daquele atleta, de como e parece que seria o inverso, né? E eu agradeço muito de ter a oportunidade que eu tive de trabalhar com o Coxinha, né, o Daniel Lazer, que eu falo que o Coxinha, o que ele teve de paciência, inclusive, e de professor, né, apesar de ele ter sido coordenador. Eu fui auxiliar dele no NBB e depois ele foi o coordenador quando eu era o técnico do CBB. Eu aprendi muito com o Coxinha como lidar com pessoas, então hoje eu sou um cara muito mais paciente, de como ver as adversidades ou então a euforia de uma forma mais com o pé no chão, sem bater muito de frente. Então é uma coisa que eu aprendi muito com a parte profissional. Durante esses anos, esses contatos que você teve lá, conhecendo não apenas atletas de Santa Catarina, mas de outros estados também, de que maneira isso te ajudou, Gui, a voltar para Marechal Rondon e também trazer essa garotada de fora, né? Muita gente veio para representar Arrobas nessa categoria sub-19 especialmente, né? Então, de que maneira isso facilitou ou não o seu trabalho, né, para formar esse time que está representando hoje Marechal Rondon? Uma coisa a gente fala, né? Quando eu vim, né, Rafa, conversei com você, eu falei assim, uma coisa é você levar atletas para Joinville, onde que os agentes eles estão todos doidos para te colocar numa vitrine nacional, né? E uma coisa é você mostrar um projeto em Marechal Rondon, que é uma cidade pequena, porque apesar das conquistas que já teve, a dificuldade é muito maior, né? Então foi muito trabalhoso a montagem da equipe, vieram muito em cima da confiança. O Cauê é um exemplo disso, do técnico que ele tinha, do Rafa, com a minha pessoa, falando e conhecendo o trabalho que eu tinha. Então os meninos eles vieram, né, óbvio, almejando os títulos aqui na coisa, mas principalmente o desenvolvimento individual de cada um, para que eles alcançassem depois um outro objetivo, né, que é sair e pegar uma equipe maior, né. Então acho que facilita, entendeu? Por você ter sido conhecido de uma forma diferente a nível nacional, né? Sim. Mas a dificuldade para você trazer atletas de Marechal é para você realmente mostrar que o projeto ele é sério, que existe pessoas que gostam do basquete. Esse cara que está aqui do meu lado, eu enalteço ele pra caramba. Eu falo que o Rafa ele tem a mesma personalidade que eu tinha quando eu tinha a idade dele. Então, cara, bate cabeça na parede se precisar para que o basquete aconteça, né? Então, é mais ou menos dessa forma. E até falando, aproveitando o gancho aí, Guilherme falando, né? Você falou antes,
quando você era técnico, ele era aluno. E como é que é isso, Rafa? Por exemplo, você treinava o aluno, via ele técnico, professor, enfim, ensinamentos. E agora, né, depois de um tempo, você agora técnico, aí depois também teve a experiência de ficar sozinho. E agora voltando, querendo ou não, é uma integração, é um eterno aprendizado, porque o que você já fez, você trouxe mais, enfim, ele também tem o seu estilo, a sua pegada, e agora vocês dois trabalhando juntos, agora os dois como técnicos. Como é que é isso? Então, assim, eu comecei no futsal, na verdade, onde eu tive o professor Marcelo Martin. E aí depois fui pro basquete e tive o Gui. E tanto com o Marcelo quanto o Gui, eu sempre tive uma amizade muito grande com os dois fora a quadra. E os dois, assim, a gente sempre soube diferenciar relação dentro de quadra, técnico-atleta, e fora de quadra, amigo. Então, assim, eu acho que isso foi muito gratificante, sim, e ajudou nessa relação. Então, assim, até ia para jogos, muitas vezes eu era auxiliar do Gui, mesmo sendo jogador já na época de atleta. Só que a gente sabia muito bem diferenciar essa situação. Dentro de quadra eu sei que o Gui ele vai falar, e então, tipo, a hierarquia que a gente fala. Ele manda e a gente obedece ali. E aí, fora de quadra, era amizade mesmo. Tanto que, assim, praticamente frequento casa faz uns 10 anos, pelo menos, direto. Então, acho que essa vantagem, se a gente souber diferenciar a amizade fora de quadra, que a gente criou um laço muito grande, e a relação dentro de quadra ajudou bastante. E por mais que foi para Joinville, a gente nunca perdeu o contato. Tanto que ano passado ele promoveu uma matrícula lá em Joinville, acabei indo. Aí também levei um atleta nosso sub-16, o Thiago, né? E aí lá no dia a gente chegou lá, o Gui até foi uma corrida com os uniformes, pegamos chuva, tava lá ajudando o Gui. Então acho que além da quadra, a amizade fora de quadra fortalece o trabalho. E eu acho que o respeitar o espaço de cada um e o tempo de desenvolvimento de cada um, acho que é de extrema importância, né? Eu sempre falo assim, o meu sonho é que o Rafa atinja coisas maiores do que eu atingi. Porque eu acho que é o sonho de qualquer professor que você vê o sucesso do seu aluno, né? Então hoje a Arroba, eu falo assim, hoje a Arroba ela está com 4 excelentes profissionais formados com CREF. Então o Paulinho, capacidade enorme de desenvolver projetos e captar projetos, então ele sabe o papel dele aqui dentro da associação. A Michele com a criançada chega a ser lindo o quanto que ela tem de contato com essas crianças, e aqui a gente está com um exemplo que a gente está tentando desenvolver, além de atleta, um professor. O Cauã hoje ele já está fazendo um acompanhamento com as escolinhas, enquanto o Rafa está dando treino lá no Érico Veríssimo. O Cauã, por estar entrado na universidade, na Unioeste, ele já está fazendo parte, então eu acho que esse é o caminho, né? E eu tenho que entender o meu momento, então o momento do Guilherme aqui está em Marechal, mas eu não sou somente daqui, então eu sei que o meu papel aqui é tentar desenvolver o Rafa, tentar desenvolver o Cauã, porque na hora que chegar a vez do Rafa, o Rafa vai ter que assumir o bastão e a gente vai ter todo esse passar. A gente não está só preocupado em formar atletas, mas formar profissionais para que o basquete realmente cresça. Esse é o papel nosso, né? É importante, né, essa equipe que vocês têm, né, Rafa, inclusive o Paulo, seu irmão, e a Michele estão nesse momento em São Paulo, né, participando de um fórum nacional de clubes, de formação, de aprendizado, de palestras com grandes profissionais da área, não apenas do basquete, mas de várias modalidades, né. Queria que você falasse um pouco a respeito desse momento aí, né, que vocês estão também buscando sempre um aprendizado maior, né? Isso, então, o Paulo e a Michele estão em Campinas, no evento da CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, qual a associação faz parte desde o ano passado. E aí lá até estava conversando com o Paulo ontem à noite, está sendo, assim, questão de leis que o governo está tentando criar, que eles vão trocar leis, como montar projetos, essas coisas. Então é como se fosse um congresso, na verdade, nacional. Daí isso é do pessoal dos coordenadores, pessoal que faz os projetos, né? Então, e assim, até a gente estava conversando, o que a gente achou, sim, de uma maneira correta, o próprio CBC está pagando todas as despesas, né? Então isso facilita até o pessoal ir, porque querendo ou não, pega voo Cascavel, Campinas, se torna caro assim de uma hora para outra, né? E aí isso está sendo bem interessante e estão abordando vários temas, inclusive o pessoal lá estava, a ministra do esporte lá comentando sobre a Lei Pelé, que eles querem deixar de ter, querem fazer alteração, então o pessoal está discutindo. E essa questão de leis e projetos e toda essa parte burocrática, mas que no final de tudo reverte em recursos para associações e clubes, né?
Rafa, a Arrobas sempre enaltece muito, né? Tanto o chamamento municipal aqui de Marechal Rondon, mas também leis de incentivo do Estado, também do governo federal, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, de que maneira a Arrobas está sendo beneficiada com essas leis. Isso, então assim, a gente participa do chamamento municipal, que é o convênio com a Secretaria de Esportes e a Prefeitura, né? E aí até hoje a gente tem a escolinha do Érico Veríssimo, a IPATO e a CIS, que os 3 saúde e qualidade de vida, que é o Master, o adulto feminino, que é via lei estadual, que é via ProEsport, você faz o projeto ali, e aí essa captação da verba é via ICMS, né? Então ali é um jeito mais fácil, qualquer pessoa pode estar doando ali do imposto, né? Já o federal é um pouquinho mais complicado, que tem que ser lucro real daí, né? Então aqui na região a gente peca um pouco, por causa que são poucas empresas que tem essa questão do lucro real e nem todos os donos de empresa, o pessoal sabe como funciona. Então muitas vezes acham que estão tirando do bolso, mas na verdade o imposto já vai ser pago já, e aí é retirado esse valor do imposto, né? Certo, então, mas é sempre importante estar se atualizando nessa questão, né, para conseguir recursos e pensar no futuro também, né, não apenas ano a ano, né? Eu acho que essa foi a grande mudança de chave no momento em que a minha saída e para minha volta. Né? Então, quando eu saí, a gente era uma associação que ela dependia, a gente corria atrás de recursos, mas dentro do próprio município, então a gente vivia de patrocínios pequenos dentro da cidade e de eventos que a gente fazia e de um pequeno convênio que na época a gente tinha com a prefeitura. Né? Hoje a associação, inclusive o Cristiano no ano passado, né, no ano retrasado, quando foi um dos incentivadores à associação de buscar recursos para que ela não seja uma associação somente dependente do dinheiro público de Marechal Rondon. Então o que ele fez? Ele instigou a Arroba a procurar recursos dentro da lei do incentivo ao esporte no nível federal, depois ProEsport, e aí manteve-se o convênio do município. Né? Nós estamos com um projeto federal aprovado, captado, esperando a liberação do governo federal por causa de algumas mudanças de documentos que tiveram do ano passado para esse ano. Então a gente está com captado 400 alguma coisa assim, mil no projeto federal, e esperando a liberação. Na verdade todo mundo aqui está esperando essa liberação. O ProEsport ele já foi captado e já está em execução, né? E o município também já entrou dentro do convênio, que também já está em execução. Mas vale, eu sempre falo assim, que essa é a diferença deles, que eu tinha e que eles estão tendo. Todos os trabalhos do projeto federal que ainda não saiu, eles já estão acontecendo desde o início do ano. Então faz 7 meses que a gente fala, que a gente trabalha, mas a gente não viu ainda a resposta, a liberação do dinheiro do projeto. Mas ele está acontecendo, né? Então acho que essa é a diferencial da Arroba hoje, é isso. E assim também, Guto, agora foi final de abril, se não me engano, abriu de novo o edital do ProEsport para o ano que vem. A gente fez projetos, a gente caminhou 4 projetos, os 4 já passaram de primeira fase. E aí, passando essa segunda fase agora, que é a parte de documentação, aí vai para a terceira fase, que é a fase de captação. Então, dependendo como for, a gente já pode começar a captar esse ano, para ano que vem ter mais projetos aprovados via lei estadual. Certo. E essas competições de rendimento no momento aqui, voltando agora para a parte dentro de quadro, bate-bola ali, como é que estão as equipes da Arroba nos Paranaenses? Que outras competições estão sendo vislumbradas aí? Já teve intercâmbio para a Argentina também, então foi um semestre aí, 6, 7 meses de muito basquete até aqui. Isso, a gente no estadual sub-17 a gente está em primeiro na nossa região, né? A gente enfrenta o Pato Branco lá na casa do Pato Branco para definir o primeiro colocado realmente do grupo, no dia 5, né? Então a gente está terminando essa primeira fase, o segundo turno do 17, nós já estamos classificados para a chave ouro, né? Então a gente já está classificado, mas a gente quer tentar acabar ganhando esse jogo lá em Pato para a gente tentar trazer as finais para cá. No 19 a gente teve o primeiro circuito, a gente saiu em segundo, a gente ganhou 4 jogos e perdeu somente um para Ponta Grossa, que também é o outro favorito da competição. Depois disso a gente foi para a Argentina, a gente foi por uma excursão que particularmente foi a primeira vez que a Arroba foi tão longe. A gente sempre vai para a Argentina, mas a gente ia para a região aqui de Misiones, na província de Misiones, até Posadas, Oberá, ali aquela região. A gente já tinha ido um pouco mais longe para a província de Formosa
e Assunção, no Paraguai. E dessa vez a gente, em um contato, eu sempre falo que os contatos que a gente tem é sempre numa brincadeira, eu vou lá jogar lá em Buenos Aires. Não, então vem. Né? Então vem. E aí acabou tendo uma conversa com um coach brasileiro, amigo nosso que está na Argentina, que ele conseguiu organizar toda a nossa logística para a gente estar indo. A gente foi para Rosário, que é um centro também do basquete muito grande na Argentina. A gente fez 3 jogos lá e depois a gente foi para Buenos Aires, onde que nós jogamos contra uma equipe de Buenos Aires e iríamos jogar no outro dia contra o Boca Juniors, mas infelizmente aí teve a situação do meu pai que estava doente, e aí a gente teve que retornar para a cidade. A gente acabou não jogando, mas contra o Boca, né? Mas a gente tem novamente um convite para a gente estar indo jogar um torneio internacional lá, dentro da La Bombonera, dentro do Boca. Então é uma coisa que a gente está amadurecendo, a possibilidade principalmente financeira para a gente estar indo jogar essa competição também. Importante essa troca, né, Rafa? Não apenas esportiva, mas cultural também, né? Dessa garotada aí, vivenciar, né, essa troca de experiências dentro de quadra e fora dela. Isso, até os meninos aqui, o Cauã pode falar, muitos, acho que praticamente nenhum deles tinha ido pra Argentina. E aí eles foram com uma visão, eles chegaram lá, viram que era totalmente diferente e assim, até o primeiro jogo deles eles ficaram meio assim, porque eles estavam deslumbrados com a Argentina, estavam, cara, o que tá acontecendo? Aí depois falou, não, a gente veio aqui para jogar basquete, então vamos jogar basquete. Mas acho que sim, foi uma viagem bastante proveitosa, né? E até pelo fato assim, a gente acabou ficando no próprio Rosário Central, no clube de futebol, a gente ficou alojado e jogou lá, né? E aí o estádio estava do lado, então acho que fala assim, a Argentina sempre... a gente foi 3 vezes quando eu jogava, né? 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes também, tipo, sempre uma experiência nova, nunca se repete, né? E eu falo, a Argentina ele tem... Enfrentar o argentino é chato, mas é bastante proveitoso, que a cultura é totalmente diferente, basquete, é uma intensidade que eles não tinham visto ainda, e eu falo, taticamente é complicado enfrentar os argentinos. Vamos deixar o Cauã falar então, aí, Cauã, como é que foi a experiência, como é que é isso, qual que é a diferença do basquete daqui que vocês vivenciam, né, no Brasil, para o outro país aqui, o nosso vizinho Argentina. Bom dia, né, tudo bem? Assim, foi uma experiência muito da hora, foi diferente, né, assim, é que nem o Gui e o Rafa falou, tipo, chegamos lá, teve uma hora que eu queria mais passear que jogar, tipo, que é muito diferente, cultura, locais, a cidade, fiquei, tipo, cara, eu não tava acreditando que eu tava lá, né. Aí na hora do jogo, assim, todo mundo já ainda de cara, né? Até com o local, o ginásio, a quadra, muito, muito lindo. E nós, assim, gente, como é que vai ser? Aí na hora que começou o jogo, assim, falei, meu Deus do céu, os caras correm. Não, assim... Vai ser pedreiro. Os caras ali 40 minutos sem parar, intensidade alta. E a troca deles, tipo, quem entrava, que sempre, tipo, assim, no time de basquete, às vezes tem aquele, quando faz uma troca, né, às vezes o quinteto cai, o rendimento abaixa. Lá não, mesmo com a troca, em qualquer posição, o rendimento, tipo, ou sempre ficava alto ou aumentava mais, né, tipo, aí eu ficava, mano, tá difícil. Tava difícil Eles enfrentaram o clube que ficou em terceiro no Nacional na Argentina. Então eles enfrentaram uma pedreira, o Rosário uma pedreira, né? E é onde que eles entraram na situação em que eles estavam falando em que a intensidade deles é muito maior, entendeu? Do que a gente está acostumado, né? E quando eles se depararam com isso, eles falaram assim, cara, a gente já está 10 pontos atrás e começou o jogo agora, né? E aí, mas eles mesmo assim, eles fizeram um jogo muito bom naquele ano, naquele jogo lá, e que fez com que eles tivessem um crescimento individual de cada um. Acho que isso daí é uma coisa que eles podem falar, né? E assim também, uma coisa que acontece, chega lá, você vê o time argentino sempre em estatura baixa, então você acaba desmerecendo, o pessoal é baixo, aí quando você vê que começa o jogo, você fala, aí complicou que de baixo é só altura mesmo, é intensidade, correria. É só um detalhe. Saber um pouco mais também, aproveitar o Cauã falando aqui com a gente, né, sobre sua trajetória no basquete, né, Cauã? Onde que você começou a dar seus primeiros arremessos, né, e como foi sua chegada aqui a Marechal Rondon, como está sendo essa adaptação ainda? Cara, eu comecei com 13, assim, mas 13 eu comecei em projeto, né, tipo, teve um projeto, eu sou de periferia, aí teve um projeto lá em Minas, que eu sou de Minas, Belo Horizonte.
teve um projeto e eu sempre fui assim, para tirar os meninos da rua, né? A escola criou. Aí eu falei, vamos participar, né? Só que essa é que nem eles falaram, é criançada, você vê coisa nova, fica maluco, e lá você já acha que você vai pra NBA. Daí você vai pra NBA sem responsa nenhuma. Só joga a bola na tabela e tá bom. E foi indo assim. Aí com 14, o Ramon, o professor do projeto, me apresentou num clube, me apresentou pro Rapa. Mackenzie, né? Mackenzie Sport Clube. Aí com 14 anos que eu comecei, tipo, ter mais disciplina no basquete, até, assim, virar cidadão. Que, tipo, no basquete você não é só atleta, sabe? Lá você tem que ter disciplina, educação, entendeu? Respeitar o próximo. E é ali que eu comecei a ter mais juízo, de se arrumar, de andar na linha. E foi indo aí, 14, 15... Aí entrou a pandemia, eu acho, com 16, na hora que eu fiz meus 16 entrou a pandemia, aí deu, assim, uma caída, muito, assim, gente que eu conheci, eu falava, mano, esse cara vai virar, tipo assim, você vê que o cara vai virar, mas quando entra a pandemia, ali você viu quem é quem, e quem quer e quem não quer. Muita gente desanimou, muito cara que jogava muito, parou, assim, foi poucos que manteram, né? E foi. Aí quando passou a pandemia, eu tava com meus 17, fiz meus 17, aí fiquei mais um ano em Minas, jogando e tal, aí fui pra São Paulo, joguei em Campinas, lá no Campinas mesmo, e foi, assim, cara, foi uma experiência muito boa, agradeço muito o pessoal de lá, de coração, tipo, me trataram como um filho, assim... Eu perdido, tipo, primeira vez saindo do estado, né? Não tinha noção nenhuma. E foi muito bom a experiência. Jogar contra times também, que tem adulto profissional lá, é muito difícil, outra visão. Aí fiz meus 19, o ano acabou, né? O time lá era só até o 20, só que por conta de uns projetos que não deram andamento, acabou o time, né? Aí tava lá em casa, em Minas mesmo, treinando forte ainda, tipo, pra não perder a esperança, né? Aí o Rapa me mandou mensagem e tal, o Gui tinha curtido meu jogo, meu estilo de jogo, gostou, o Rafa também, aí o Paulinho também me procurou. Aí eles me deram essa proposta, né? Eu vi que o time tinha muito, tipo, formou muitos atletas, né? Que hoje jogam profissional mesmo, até fora do país. E o Gui também foi um desses que formou esses caras. Falei, mano, assim, eu vou pra lá por causa dessa visão. Aí vim, tipo, nem pensei, só falei, Rapa, eu tô dentro, se o Gui quer mesmo eu vou. Aí, portanto, o Gui me ligou um dia lá, fez uma reunião comigo, falei, eu vou e tal. Aí desci pra cá. Aí, tipo, aqui tá sendo uma experiência boa. Quanto assim, tempo você já tá em Marechal? Acho que vai fazer uns 6. Esse agosto fecha o sexto mês agora. Uns 6 mesinhos e tá da hora. Tá jogando no Sub-19, sim, ajudando a equipe. 19. E tem já perspectiva para o ano que vem, Gui? Porque são meninos aí que vão extrapolar essa idade ano que vem, né? Do Sub-19, alguns deles, eu imagino. E dá para imaginar um time adulto, como passa pela ideia da Arrobas, formalizar uma equipe de rendimento no adulto também? Dentro dos projetos que o Rafa colocou ali, né, do Pro Esporte que foi apresentado, existe a possibilidade de um time adulto e também de um Sub-22. Então, eu acho que se a gente for colocar em termos de caminhada com os passos, com os pés no chão, um 22 no ano que vem seria um ideal aqui para a cidade. O Cauã, dentro dessa continuidade do projeto aqui, é um garoto que a gente tem muito interesse nele aqui, mesmo por ele já estar fazendo a universidade, né? Então é uma oportunidade de estar fazendo uma faculdade a nível estadual, né? Então para ele seria interessante, mas isso é óbvio que se surgir uma oportunidade para um clube grande, eu vou sentar com ele e falar assim, cara, é momento de você decidir o que você quer da vida, né? Então, mas eu acho que dentro dessa perspectiva de crescimento de projetos em Marechal, eu acredito muito que para o ano que vem a gente tenha pelo menos um Sub-22 mais bem estruturado do que a gente está. Guilherme,
Me falando, a gente vê, né, a trajetória que o Cauã comentou, você também falou já de tantos talentos que foram formados, que foram para grandes centros, grandes clubes. Como é que é isso? O atleta viver do basquete no Brasil, como é que é esse cenário? E também, quais seriam os grandes polos hoje, nacionalmente falando, em termos de Paraná? Então vamos colocar um pouco das tuas perguntas assim. Hoje o atleta, quando ele se desenvolve e ele tem uma capacidade técnica e física acima da média que a gente fala, existe um caminho que a gente fala, né? Normalmente o que o atleta que ele quer, ele tem um sonho, né, de ir para jogar em São Paulo. E se ele é muito acima da média, é Estados Unidos ou Europa, né? Então eu tive atletas que estavam comigo, principalmente nesses últimos 5 anos que eu tive em Joinville ali, em que a gente encaminhou muito atletas para os Estados Unidos jogando. Hoje estão em nível de universidade lá. Tem um atleta que estava no Baskonia na Espanha, então teve muitos atletas que eles conseguiram bater asas e irem para campos maiores, né? Dentro no sul do Brasil, assim, eu acho que o basquete de Joinville, ele por ter jogado muito tempo NBB, o Caxias hoje está no NBB, o próprio União Corinthians, Blumenau, são algumas cidades que no sul do Brasil ele desenvolve muito atletas a nível profissional, né? Eu acho que o basquete de Joinville, se você tivesse todos os atletas da cidade, na cidade, jogaria tranquilamente o NBB, né? Mas no estado do Paraná, eu acho que hoje são 2 clubes que eu acho que são exemplos aqui no estado. Um é o Thalia, né, de Curitiba, que daí no caso o próprio Dirceu hoje representou, depois até falar sobre essa Liberty que ele jogou, né, e o clube curitibano, que na minha opinião estão os técnicos, os principais técnicos do estado estão nessas duas entidades, né, o clube curitibano e o Thalia, né, onde que eu vejo como as maiores forças. Uma terceira força que tem Ponta Grossa, que depois que o time profissional lá não deu sequência, voltou aos seus objetivos na base, também é uma equipe muito interessante, né? E eu acho que Marechal não deve muito para ninguém nisso, né? Se for pensar os profissionais hoje que estão trabalhando em Marechal, o Rafa, o Paulinho, a Michele, o professor Marcelo, se você for colocar no papel, a gente não deve muito para eles. É óbvio que a estrutura que um clube como o Clube Curitibano e Thalia propõe, a gente tem essa dificuldade em Marechal, né? Mas hoje eu vejo que dentro do estado são os clubes que os atletas mais almejam estar jogando e participando das equipes. E uma curiosidade, Gustavo quer falar disso, aproveitando o gancho aqui. Eu vejo que vocês aqui respiram basquete. Todo mundo se inspira, né, em um jogador, sei lá. Eu queria saber quem que vocês consideram o melhor jogador de basquete, assim, né, que tem, nossa, quando entra em quadra e dá aquele show. A gente sabe que tem uns que são muito conhecidos, não sei se, né, de repente é um desses que é o ídolo de vocês. Podemos começar com o Rafa. Então, eu vejo assim, essa discussão do basquete nunca vai ser resolvida, porque eu vejo que é por geração. Então, como eu peguei a geração do LeBron, eu falo assim, o Jordan foi o melhor, mas o LeBron vai ser o maior. O Gui já é a geração mais velha que ele vai discordar. Eu sempre falo assim, o Jordan ele está acima de qualquer discussão, mas eu concordo com o Rafa em termos de geração. Eu acho que cada geração tem um atleta que foi muito importante e em que a NBA entendeu isso, né, e fez o marketing dela em cima dele, né? Então, se você for pensar em termos técnicos e da importância para o basquete mundial, o que o Jordan fez, entendeu? Ninguém vai conseguir competir. Mas, em termos de, se você for colocar em números, o que o LeBron está fazendo e o que ele fez profissionalmente, eu acho que o LeBron é o cara mais profissional que já existiu no basquete, né? Então ele cuida muito bem do corpo, é um cara que é muito saudável. O cara tá com 30 e quantos anos? Vai fazer 40? Vai fazer 40 anos e tá jogando em alto nível. Então é uma coisa assim absurda, né? Mas a comparação que eu falo é assim, o Jordan jogou 3 anos, foi campeão 3 anos seguidos, parou, foi jogar um beisebol e um golfe. O time dele nem pro playoff classificou, quando ele voltou foi campeão 3 vezes de novo. Então não, acabou a discussão. Aquele documentário, né, do
Chicago Bulls, né, do Michael Jordan especificamente, é muito bacana, né, quem puder procurar na Netflix, tiver interesse, aprender um pouco mais sobre o basquete da NBA e do que foi o Michael Jordan, né, para esse esporte. É o Pelé do basquete, né, todo mundo sempre cita algum profissional naquela modalidade que foi o Pelé, e no basquete com certeza foi o Michael Jordan, eu concordo com o Guilherme, mas tem gerações mais novas aqui, né? Queremos saber da garotada também, né? Quem eles que eles estão se inspirando. O Dirceu não viu o Michael Jordan jogar, tá acompanhando agora os últimos anos do LeBron James, né? Mas tem outros aí, tem o Stephen Curry, tem mais gente aí, né, Dirceu? Eu sempre achei que o LeBron foi maior, mas eu sempre me inspirei muito no jogo do Chris Paul, que era armador. Chris Paul, muito bem. Eu gostei agora. Eu sempre gostei muito do jogo dele, sempre me inspirei nele, até por causa da estrutura, físico, entre outros. Muita habilidade também o Chris Paul, né, Gui? Dá pra... Muito inteligente. Você que conhece os dois aí, o Rafa é irmão do Dirceu, né, pra quem tá acompanhando. Então, tem alguma similaridade? Dá pra imaginar o Dirceu seguindo os passos do Chris Paul aí, Rafa? Ó, não sei se chegar nem bem, mas assim, questão, né, puxando saco, mas o estilo do jogo é muito parecido. Isso daí, porque o Dirceu ele acompanha basquete meio que dentro de casa, assim, desde os 4, 5 anos ali, ele começou a treinar com 6 anos, né, então ele começou nas escolinhas cedo. E aí, questão assim, nunca foi prestado, tem que gostar de tal jogador, daí ele sempre foi a escolha dele. Tanto que até semana retrasada, ele chegou pra mim e pediu, Rafa, qual jogador precisa assistir? Qual jogador precisa... Falei, cara, a Copa do Mundo tá aí, se espelha no Iago, que é armador de estatura baixa, e falei, cara, tenta copiar ou assistir e estudar ele. E aí é a vantagem que ele tem, que ele por conta ele estuda muito basquete. Gosta de assistir. Tanto que assim, até segunda que teve conselho de classe, não teve aula, ele acordou às 6h30 da manhã e assistiu todos os jogos possíveis da Copa do Mundo, sem ninguém falar nada. Então ele é um conhecimento que ele busca por conta. Legal. Isso ajuda muito, né, Gui, acompanhar e prestar atenção nesses caras. Né? Eu falo assim, você precisa ter um objetivo de vida, né? Você fica daqui 2 anos, a curto, a médio e longo prazo. Se você for pensar que um menino você tem 13, né? Em que a gente na categoria nossa 19 estava dando treino às 5h30 da manhã e do nada se apareceu um molequinho de bicicleta vindo com 13 anos para vir fazer fundamento, eu falei, cara, então ele tem, e isso é legal porque está sendo por conta dele, né? Não é pressão daqui, ele está procurando e ele está almejando. E acho que o grande diferencial hoje do Dirceu, tá falando isso daí, é o quanto ele procura entender o jogo, né? E eu acho que é uma coisa que é um dos pontos chaves que faz você virar atleta ou você não virar atleta. Quando você depende muito do que é dito para ti, que te faz, eu sempre falo, você só consegue olhar para frente, você não consegue ter um plano A, B, C no momento de decisão de jogo, né? E isso, a gente sabe que a gente tem poucas quantidades de jogos nas categorias que eles têm. A gente estava comentando antes sobre a Argentina que os meninos vão fazer 80 jogos, não sei o que. Ele vivencia muito pouco essas situações. Então, ou ele procura olhar, ver qual foi a decisão do menino, e o Dirceu é um cara que ele faz isso. É uma dedicação dele que levou ele a ser convidado pela Sociedade Itália, né, de Curitiba, a representar um grande clube do estado, como você destacou, em competições internacionais também, Gui. Eu queria que você falasse a respeito. E o Dirceu também, saber como é essa possibilidade sempre de ir para Curitiba e jogar lá no Thalia, Dirceu. Então, a gente teve a Taça Paraná Sub-12 aqui no ano passado, que a gente foi vice-campeão. Eu acabei pegando o quintetel do Taça Paraná. Só que no estadual 12, no final do ano, a gente não conseguiu ir para Curitiba. Surgiu a oportunidade de ir para o Thalia. E o Thalia sempre tem muitos jogos, não só no Paraná, mas por questão da grandeza do clube, sai para fora, jogos que nem teve a Liberty, que foi campeonato a nível nacional, e isso facilita que eu ganhe mais ritmo de jogo e visibilidade também ao mesmo tempo. Sim, e uma questão, né, Gui, acho que é importante essa oportunidade aqui para a gente tocar no assunto. Quando o Marcelo Góes esteve aqui, ele comentou, né, até pela proposta esse ano ensaiada entre a CB e a Arrobas, de separar até o Sub-15 para a CB, o Marcelo comandar, e do Sub-17 para frente você ser o coordenador técnico, né? E o Dirceu hoje está nessa categoria Sub-13 e Sub-14, né? Porém, ele não atuou na ACB esse ano. Como foi essa conversa? Qual é a proposta de vocês? Possibilitar ele atuar mais no Thalia, onde tem mais competições de alto nível? Qual que é o pensamento? E se existe a possibilidade, o interesse, tanto do Dirceu como de vocês, de quem sabe colocar ele ainda nessa categoria Sub-15, mais 2 anos que ele tem pela frente, para representar Marechal Rondon. Queria que você aproveitasse a oportunidade para destacar esse ponto aí. Eu posso falar como técnico, depois tá. Assim, ó, eu sempre falo, eu como técnico, né?
um exemplo da gente ter perdido 3 atletas agora para o São Paulo, porque a oportunidade que o São Paulo teria era maior do que aquela que podia oferecer, né? Então eu sempre penso da seguinte forma: na época que eu estava aqui, nós tivemos atletas que eu também não tinha desejo de fazer o menino para o Flamengo naquele momento, mas ele estava tendo uma oportunidade no Flamengo, né? Então eu sempre falo assim, é óbvio que eu almejaria que o Dirceu se desenvolvesse em Marechal, né? Mas hoje a oportunidade que o Clube Thalia está dando para ele se desenvolver individualmente é uma coisa que eu, como técnico, vejo com bons olhos, entendeu? Isso não quer dizer que eu não concorde ele estar aqui, pelo contrário. Tanto que quando a gente falou no início do ano, eu falei pro Rafa várias vezes, falei assim, cara, é interessante ele jogar por Rondon, entendeu? E depois, quando tiver competições em que ele não vai estar participando de Marechal, ele poder ir pro lado. Só que daí foi uma coisa que o Thalia, na situação de conversa com os pais, o que ofereceram para um menino de 13 anos, daí o Rafa até pode falar, né? Ele sai da alçada, né? Então a oportunidade que ele teve de jogar um sul brasileiro, de jogar um campeonato estadual, de ir para uma Liberty, a quantidade de jogos que ele teve lá no Thalia, sem ele ter gasto nenhum, inclusive pelo contrário, oferecendo colégio particular para o menino, e fez com que essa oportunidade dele jogar lá com o Thalia na Liberty, viesse em clubes gigantescos, entendeu? Inclusive de Minas, inclusive de outros, me ligando, pedindo, cara, e esse menino, entendeu? Eu falei, Rafa, estão ligando, cara, mas eu vou passar o telefone do teu pai, não meu, não para mim. Falei, é uma decisão que não tem que vir eu como técnico, já falei isso daí várias vezes pro Rafa, existe um ponto positivo dele sair cedo e um ponto negativo. O ponto negativo é que ele está perdendo a infância próximo dos pais de casa, entendeu? Mas se é um objetivo que ele quer, se você for pegar os grandes atletas no mundo, eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para conquistar os objetivos deles. Então eu acho dessa situação, Guto, né? Então isso não quer dizer que não teve atletas da arroba que foram lá. Como que é o nome do garoto que está lá? O Estevão e o Ian estão jogando essa categoria, no Sub-13, no Sub-15 teve a Copa Municipal aqui, a gente teve 2 atletas que tá, então não está dizendo que não está tendo isso, né? Só que é óbvio que é uma figura que o menino está numa seleção paranaense, ele vai chamar mais atenção, é óbvio, né? Então isso é uma coisa. Mas eu acredito que para os próximos, se continuar essa parceria, alguma coisa para os próximos anos, com a quantidade de escolinhas que estão sendo feitas, né? Nós não vamos depender de um atleta para o sucesso de uma categoria, nós vamos formar mais atletas, né? É por aí, né, Rafael? Então até eu falo assim agora da parte família, porque a gente se reuniu, eu, meu pai, o meu irmão, o Paulo, e aí o Dirceu nem participou da conversa, pra gente definir o que seria do Dirceu. E aí assim, a gente pegou e escutou a proposta do Thalia. O Thalia, no final do ano passado, já ofereceu apartamento e colégio particular pro Dirceu lá, com o maior junto, né? Só que falou, muito cedo ainda. E aí a gente foi vendo e daí surgiu a possibilidade do Dirceu disputar a Taça Paraná Estadual Sub-13, a Taça Paraná Estadual Sub-14, o Sul Brasileiro de Clubes, que ele viaja sexta ou sábado agora para Curitiba, e aí mais a Liberty Cup. Então acho que assim, o que o Thalia ofertou para ele, questão de jogos, foi muito maior que o Marechal podia estar ofertando. Porque Marechal até agora teve o Estadual 13 e vai fazer agora, o final de semana tem a Copa Marechal Sub-13 e vai disputar o Estadual, o Taça Paraná que ainda tem. Então a quantidade de jogos foi muito menor comparado com o que o Thalia ofereceu, né? E aí assim, lá também o Dirceu criou um vínculo muito importante lá com a família Pastri. O pai lá, o Marcelo, né? Ele é seleção brasileira do Master lá, e aí tem o Pedrinho, que eu chamo de Pedrinho, mas o menino tem 1,98, ele acabou de ir para a Itália, que ele é sub-16, né, Dir? Ele é sub-16, então, e aí tem o João, que é da idade do Dirceu, que joga lá. Então toda vez que o Dirceu vai para Curitiba, ele fica na casa lá da família Pasta. E até na última que o Dirceu foi para a Liberty, teve a oportunidade de treinar com o Pedrinho, então treinou o Dirceu com os 2 irmãos, e aí treinou até com o Fábio lá, o Perna, que até ano passado foi treinador de seleções de base aqui do Paraná, né? Então acho que assim, a experiência que o Dirceu tá tendo lá no Thalia, eu digo, na categoria dele, acho que seria muito difícil tá tendo em outro lugar. Legal. E aí, Dirceu, como cada vez que você vai para Curitiba, joga essas competições, já com toda essa expectativa, né, em torno do seu futuro e do seu sucesso, porque foi explicado aqui, né, Ana, que é um menino que tem muito talento e muito potencial, né? No começo, as primeiras vezes para Curitiba, eu estranhei um pouco, longe de casa,
fora da cidade, mas depois eu fui me acostumando e hoje é só mais uma coisa normal que eu tenho que fazer para E chegar aqui até lá. trouxe medalhas, troféus aí, conta um pouco mais sobre essas conquistas aí. Tem uma de campeão de quinteto ideal da Atlas Paraná 13 que teve esse ano. O terceiro lugar da Liberty foi o campeonato organizado pela Alex e a Seleção Brasileira, foi lá em Arujá. E aqui está o quinteto ideal da Liberty também, que era do mesmo campeonato, que foi a nível nacional. É isso aí, já está participando de muitos quintetos ideais, né? Queremos saber se o teu futuro, quem sabe, está no quinteto da Seleção Brasileira. Você que está acompanhando a Copa do Mundo aí, como é que está vendo isso e tem esse sonho aí? Imagino que sim, né? Um cara com essa qualidade toda aí, imagino que a ideia é jogar na seleção, né? Acho que todo atleta brasileiro de basquete imagina isso, né? Que é chegar até lá e se tornar um atleta da Seleção Brasileira. Mas eu não tô muito, eu não penso muito a longo prazo, eu vou pensar no que está acontecendo agora e deixar acontecer. E aí, Gui, você que já viu muitos meninos crescerem, se formarem, ficarem pelo caminho, derem certo, Estados Unidos, Europa, Brasil mesmo, enfim, queria que você desse a tua visão como treinador, tirando um pouco esse lado pessoal que você tem próximo com o Dirceu, né? Vislumbrar esse futuro dele, cara, até onde esse cara pode chegar. Eu falo assim, ó, ele vai decidir até onde que ele vai, entendeu? O quanto ele vai se dedicar, né? Porque muitas vezes a gente fica falando fisicamente, será que ele vai estar pronto ou se ele não vai estar pronto? O maior exemplo foi o que o Rafa comentou, o Iago, né, da seleção, né? Mas o Iago, ele treina absurdamente, né? Ele é uma coisa, é dedicado. Sabe que o Dirceu é muito novo para a gente ficar falando em termos de até onde ele vai alcançar. Por isso que eu falo que ele tem uma mentalidade muito madura para a idade que ele tem. Ele está pensando no agora, ele está aproveitando no agora. Eu falei para ele que enquanto ele estiver feliz com aquilo que ele está fazendo, né, eu acho que a curva de melhora dele vai ser grande. O grande problema é quando por ele ser novo, entendeu? Ele se pressionar a alcançar algo, né? Então acho que é o grande ponto de partida. Se ele não tiver isso, se ele for leve e a dedicação dele for como que eu posso dizer assim, de importância para ele, né? Ele tem que saber que para ele alcançar algo ele vai ter que abrir mão de muitas coisas que os amigos dele não vão abrir, né? Então ele vai ter que passar para tá vendo os meninos ir para uma festa e ele fala assim, putz, mas eu tenho que acordar 5h30 da manhã para ir treinar, né? Então eu acho que esse é o grande ponto dele, onde que ele quer almejar e o que ele está fazendo para ele chegar lá onde que ele quer. Muito bom falar do basquete de Marechal, ver aí grandes treinadores, né, técnicos que tanto se dedicam para que essa modalidade realmente aconteça em nosso município. E ver também os talentos aqui, né, como o Cauã, como o Dirceu. É aquela coisa, né, Guilherme, vocês plantam para colher e isso com certeza é motivo de orgulho. Se ficou algo que a gente não falou, fiquem à vontade aí para a gente fazer as nossas explanações finais. Não, primeiro eu quero agradecer pelo espaço, dizer que a gente tem um campeonato estadual aqui na frente, no dia 14 de setembro ali, a gente está nas finais do 19 e a gente, no dia 4 de outubro, a gente está nas finais do Sub-17, em que a gente, apesar de todas as dificuldades que todos os projetos passam, a gente está se esforçando e se dedicando ao máximo para que essas dificuldades sejam supridas e que a gente almeje, eu não digo títulos, né? A gente almeje sucesso do projeto, e o sucesso do projeto ele tem que ser enaltecido pelo aquilo que está sendo feito, né? Então agradeço muito, eu sempre uso o Vitor Mansur, não sei se tu lembra, numa clínica ele veio aqui, que não existe uma receita mágica. Existe aquilo que você acredita e o que eu acredito pode ser diferente do Rafa e isso é certo, entendeu? Então acho que cada um tem o seu tempo, o seu momento e o que você acredita que é o melhor para a tua modalidade. Então eu acredito, e aquilo lá eu levo para o resto da minha vida. Então eu sempre falo que eu respeito o espaço do Rafa justamente por isso. Para isso a gente vai se desenvolver. E a Arroba ela está aqui respeitando o espaço de todo mundo. A gente quer que o basquete de Marechal, da região e do estado e do Brasil melhore, porque a gente sabe que a gente precisa melhorar, né? E agradecer muito, Guto, a você pela oportunidade, a Secretaria de Esportes Marechal, ao Pro Esporte a nível estadual, e a gente espera nessas próximas semanas aí, tomara que seja nessa ainda, que o projeto federal seja liberado para a gente conseguir fazer ainda mais do que a gente está fazendo. Rafa.
Então, isso é até essa fala do Gui, questão de respeitar o espaço um do outro. Eu falo assim, o bolo final talvez o meu e do Gui seja o mesmo, mas a receita uma outra coisa muda. E assim, a gente sempre debate, conversa muito e um sempre aceita muito bem a opinião do outro. Porque eu sei que assim, muitas vezes o cara mais novo como eu não teria espaço, não teria abertura para falar, ou então fica CRC, assim, ou então ele fala, ele é retrucado, né? E com o Gui não, o Gui, esse daí eu falo desde a época de atleta, tipo, eu falo assim, os armadores, que era eu e o Raul, a gente sempre teve muita liberdade de conversar com o Gui sobre, Gui, podemos fazer desse jeito? Tem como mudar isso? Então acho que isso é uma coisa que eu respeito e admiro muito no Gui. Independente tipo, da idade, do cargo, hierarquia, o Gui sempre está aberto a aceitar, escutar os outros e, vamos tentar. Se não der certo, a gente pega e muda de novo. Então acho que isso é uma coisa que eu admiro no Gui e eu levo comigo. Falar sempre, não é o que eu acho que tá certo. Então, tipo, vamos dizer, o Dirceu tá em quadra. Rafa falou, Rafa, não tá dando certo, vamos mudar. Então eu vou lá e vou mudar. Porque isso é uma coisa que o Gui me ensinou, entendeu? E aí, questão do. Também, só adicionar um agradecimento que é o professor Madureira e o pessoal da Unioeste ali, que a gente hoje, o nosso treino de rendimento ali, o 17, o 19, junto com o pessoal da Saúde e Qualidade de Vida, acontece ali. Então ali eles cedem horário pra gente todos os dias ali, questão de 3, 4 horas ali da quadra, pra gente estar realizando os treinos ali. Então a parceria é muito forte que a gente tem com eles ali e a gente até conseguiu ingressar alguns meninos ali na faculdade, eles foram para universitários. A gente acabou não classificando para a segunda fase universitária, mas quem sabe ano que vem venha mais meninos e a gente monte uma equipe forte da Unioeste para conseguir um resultado melhor para a faculdade. Muito bom. E os meninos aí, começando pelo Dirceu? Eu não tenho muito mais o que falar, já falei que já vou falar, mas agradeço aqui pelo convite e... É isso. Calma. Também, né, queria só agradecer e é isso. Valeu, é isso aí, né, Ana? Muito bacana essa presença de técnicos e atletas, né? Ver essa diferença e semelhança ao mesmo tempo desse trabalho em conjunto, né? Que um não vive sem o outro, né? Então, desejar todo o sucesso possível, né? Ao Cauã, na sua trajetória aí, seja como atleta ou como professor do basquete ou de educação física, ao Dirceu, toda sucesso aí na sua trajetória. Tenho certeza que vai se tornar um grande nome do basquete rondonense, paranaense e brasileiro, quem sabe, né? E também valorizar o trabalho do Rafa, do Gui, do Paulo, da Michele, todo mundo que está nos bastidores, no dia a dia, fazendo acontecer o basquete aqui em Marechal. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.